Olá, e neste painel a gente vai falar sobre Loyalty Trends. E eu recebo aqui nos estúdios da TD, Carlos Pascoal, diretor de D2C e vestuários global da Havaianas, Ana Almeida, gerente de e-commerce CRM Mídia da Amo Varejo, e Thiago Vicente, VP de vendas da CRM Bônus. Gente, eu vou começar com uma pergunta para todos vocês. Para vocês, como que a comunicação personalizada pode impactar a fidelidade do cliente? Bom, a personalização hoje faz parte do mundo dos negócios, né? O consumidor já não quer saber mais de qualquer tipo de comunicação que seja massiva. Inclusive, a gente está tão exposto a diversas mídias que a gente quer consumir cada vez menos, né? A gente quer que a nossa oferta ela seja cada vez mais alinhada com aquilo que a gente tem como necessidade. Então, a personalização hoje ela já faz parte do negócio de qualquer varejista, de qualquer indústria, porque ela traz assertividade. Atualmente, a mídia é muito cara. Então, se você não acerta exatamente no target que você quer seja o seu consumidor, você acaba despendendo muitos recursos da companhia. Então, isso daí faz parte hoje do dia a dia. Acho que qualquer um, quando abre, que seja a sua caixa de entrada de e-mail, recebe todos os dias pelo menos uns 15 e-mail marketings. E aí aquela coisa da economia da atenção também, né? Então, no momento em que você recebe tantas comunicações diferentes, o que vai te chamar a atenção? É aquela que seja mais personalizada para aquilo que você está buscando ou que é a sua preferência. Então, assim, cada vez mais as marcas elas precisam entender qual que é o tipo de conteúdo que vai ser disposto para uma agência muito específica, para justamente captar essa atenção e criar essa conexão mais especial, né, com o cliente e, consequentemente, também gerar uma fidelidade no médio e longo prazo, né? Porque a partir do momento que você, como marca, consegue falar com o cliente de uma forma clara, trazendo o que ele está precisando, falando exatamente aquilo que ele busca, o que ele gosta um pouco mais, você já cria aquela conexão e aí o cliente, logo depois, ele talvez não converta ali naquele momento, né? No momento da comunicação específica, mas ele vai criar já uma relação com você que no médio prazo pode culminar ali com uma venda ou com qualquer tipo de relacionamento mais aprofundado. Boa. Sobra pouco para mim, hein? Respostas bastante completas. Eu diria que a gente vive uma era onde a audiência do usuário ela nunca foi tão difícil de ser obtida. Sobretudo por conta do hiperacesso à informação. Com o nosso celular, hoje, a gente consegue comprar de qualquer lugar do mundo e chega em 15 dias em basicamente qualquer lugar do mundo. Isso é um fato novo. Se eu tivesse que falar aqui da geração Z, nós ficaremos mais 2 horas, puxaremos mais 2 painéis só falando de uma geração que está mudando a forma como a gente consome. E as características inerentes a essa geração passam, sobretudo, por uma necessidade quase que perversa, no bom sentido perverso, mas de sentir único e exclusivo. Isso traz uma obrigatoriedade para as marcas que a gente nunca viveu. Então, o que eu quero dizer é que as marcas precisam tratar os indivíduos compradores como seres únicos, com necessidades específicas, e não só falando só de canal, onde conectá-lo, como comunicá-lo, mas até portfólio de soluções, portfólio de promoções, tudo isso precisa ser muito desenhado, e a gente vai falar um pouquinho já lá na frente. Só é possível com inteligência artificial embarcada, porque humanamente é impossível a gente entregar o nível de personalização que a camada compradora quase que exige das marcas atualmente. Eu acho que esse é parte dos grandes desafios do varejo daqui para frente. E Pascoal, como que as estratégias de fidelidade elas podem ser adaptadas para diferentes segmentos de mercado? Olha, eu acho que tem, obviamente, um cerne, né, que é uma estratégia única, que é justamente alinhado com aquilo que a gente acabou de falar, né, Tatiana, sobre a personalização. Isso daí é um princípio básico da estratégia de CRM, de qualquer estratégia, inclusive que ruma para um loyalty, que ruma para uma fidelização. Mas é muito importante que seja entendida a jornada do consumidor. E cada segmento vai ter uma jornada diferente. Então, por exemplo, na Havaianas, a gente tem uma conexão muito forte de venda com o momento do consumidor utilizar aquele produto. Então, por exemplo, nosso verão é um verão
de alto fluxo dentro das lojas, porque justamente ele cria esse incentivo para que o produto seja consumido. E aí você precisa entender dentro da sua estratégia como que essa jornada funciona para que você seja cada vez mais assertivo. Caso contrário, você vai despender recursos onde o consumidor não vai ter nem vontade de comprar. Coisa que a gente mais vê, e é super comum, as empresas mandarem pushes de WhatsApp, SMS, no momento que você não está nem pensando em fazer nada, né? Você vê isso muito com... Eu, inclusive, me incomodo, às vezes, de receber tantos SMS de compra de imóvel. Eu não estou nessa jornada, assim, não demonstrei nenhum interesse, mas por conta de um database, que em algum momento eu entrei, eu recebo a informação. E isso é dispêndio de recurso, porque a mídia está cada vez mais cara, né? Então, essa adaptação à jornada do segmento é fundamental. E cada negócio tem uma jornada diferente, né? Com certeza aqui tem 3 negócios que um provedor lá de serviço, que inclusive é parceiro nosso aqui, o Thiago, a gente em breve vai começar aí a atuar com um projeto com eles, e a Ana com uma jornada completamente diferente do nosso negócio também, inclusive um shopper diferente, né? Então, isso é importante de ser considerado. Ana, conta pra gente um pouco como que a Amo Varejo se preocupa com essa jornada de cada cliente. Sim. Eu acho que é muito do que o Pascoal falou, no sentido de a gente precisa entender a jornada, quais são os pontos de contato e o que importa para aquele cliente. Adorei que você falou do exemplo do calor. Pra gente é o frio. Então, assim, começou uma frente fria, a gente já sabe que a gente vai vender manta, que a gente vai vender edredom, e que vai ter muito mais busca por conta disso. Então, assim, você precisa entender quais são tanto os macro momentos, quanto também os micro momentos dentro da jornada de compra do cliente, para conseguir falar com ele da melhor forma possível. Então, assim, você comentou o exemplo até do SMS que você recebe, que às vezes é muito. Existem já hoje ferramentas que nos ajudam a identificar qual que é o melhor canal para cada tipo de cliente. Porque tem cliente que tem mais propensão a abrir o e-mail, tem cliente que tem mais propensão a abrir o WhatsApp, ou o SMS, ou nenhuma delas, e esse é um cliente que realmente não quer conversar com você, ou quer falar direto na loja física. Então, na loja física, você também tem que ter uma estratégia diferente de como você vai conseguir abordá-lo. Então, assim, esse entendimento macro da jornada é o que permite com que a marca vá se diferenciando e vá conseguindo criar essa fidelidade junto com o cliente, né? E eu acho que é essencial, assim, além da questão do canal, também o conteúdo que a gente está trazendo. Conteúdo que seja personalizado, que seja aderente àquilo que ele tá buscando, é o que vai fazer com que a gente consiga construir isso no médio prazo. E, Thiago, você falou um pouco de inteligência artificial. Como que a inteligência artificial ela pode melhorar essa estratégia na hora da fidelização de cliente? Boa. Basicamente, sempre que nós falarmos de hiperpersonalização ou jornadas inteiramente customizadas, basicamente a gente tem que falar de inteligência artificial. Ainda é um tabu em muitos aspectos, trocando com a galera aqui, a gente sabe que precisa, a gente começa a estudar sobre, mas de uma forma geral, os executivos ainda estão distantes da aplicação, isso de uma forma geral, da aplicação da IA ali, como um copilot nos seus dia a dias. E o que a gente tem notado e apostado, investido muito no CRM Bônus e visto empresas que estão vencendo suas corridas repetirem, usar a inteligência artificial como motor que ajuda no direcionamento da hipercustomização. Eu dei um exemplo um pouquinho antes aqui, que quando eu preciso entender o perfil do comprador, entender se eu direciono uma mensagem para ele por WhatsApp, por SMS ou por e-mail, ou se eu ofereço para ele um cashback de 15% ou de 25%, se eu permito que esse bônus tenha um range de validade de D15 a D45, eu só consigo trabalhar esse nível de customização se eu tiver uma inteligência regenerativa por trás, olhando para o que aconteceu no passado, para o que acontece hoje, para que eu consiga predizer o futuro. Então, a IA, que está longe de ser um bicho de 7 cabeças, nada mais é do que a nossa capacidade de fazer cálculos numa quantidade abissal. Ela é o grande motor que permitirá que o varejo aplique na prática a hipercustomização
A gente tem se debruçado no CRM Bônus sobre várias agendas nesse sentido, ainda muito longe de onde nós estaremos, mas a gente sabe que para os próximos 2 anos, basicamente todas as ações pilotadas pelos nossos motores de recomendação terão ali uma recomendação muito drivada por IA embarcado. Acho que só um adendo também, né, o Thiago comentou, porque de fato, IA é o grande tema do momento, é sobre todas as áreas falam muito e já realmente, assim, é um desafio. Você tá num lugar onde que você não tenha absolutamente nada ou muito pouco já implementado para caminhar para um momento em que, nossa, estou muito maduro dentro dessa agenda. Só que, acho que toda vez que tem esse desafio muito grande, é a importância da gente conseguir quebrar também, né, em micro desafios, em micro challenges ali, que você vai conseguir, por baby steps mesmo, aplicar. Então, assim, poxa, quero começar a implementar IA para ajudar na fidelização dos clientes. Poxa, tem muitas formas de você começar a fazer isso. Quero começar primeiro pensando em segmentação, ou pensando em produção de conteúdo, ou em produção de criativo. Acho que quebrando, assim, em diferentes desafios, fica um pouco mais fácil, um pouco mais palatável de conseguir ver as coisas acontecendo, provar o valor daquilo dentro do negócio, dentro da companhia, até para conseguir sponsors que vão também querer trazer IA, Apoiar a agenda, né? apoiar a agenda e transpor para os seus próprios projetos, né? Então, acho que é um desafio grande, Sim, sem dúvida. mas que a gente precisa, de alguma forma, começar a trabalhar, né? Começar a quebrar e ir evoluindo nesse sentido. Assim, foi um pouco do que a gente começou a tentar fazer na AMA. A gente pegou alguns mini desafios, vamos começar dessa forma. E foi transpondo para E até aumentar. respeitando a audiência varejista que nos ouve, não sofram. Existe uma série de parceiros que estão debruçados sobre essa agenda. E eu acho que a escolha dos próximos parceiros em cada uma das etapas que a gente tem nos desafios, tocando nossos e-commerces ou tocando nossas operações, passar por isso, assim, escolher parceiros que estejam de fato debruçados sobre a agenda de inteligência artificial para melhorar os seus próprios processos de modo que eles consigam ajudar os clientes. E Pascoal, agora falando um pouco de engajamento do cliente, como que a gamificação pode ajudar nesse tipo de engajamento? Gamificação hoje não é uma palavra nova, né? A gente vem falando de gamificação desde o movimento dos aplicativos, né? Poxa, como eu lanço um aplicativo e o consumidor não faz, né, faz o download desse aplicativo e ele não deleta depois de alguns dias. Então a gamificação tem sido algo bastante em voga nos últimos anos, mas agora cada vez mais, porque como você tem uma tecnologia que ela vai se tornando escalável e ela vai sendo mais fácil de replicar, a diferenciação é que vai fazer com que você ganhe aquele jogo. Um aplicativo de compra para um negócio que tem uma frequência de 1 a 2 vezes por ano, com certeza aquele consumidor vai desinstalar o aplicativo do seu celular. E, queira ou não, tem um custo de aquisição alto para que você faça com que ele movimente, né, esse desejo de baixar o seu aplicativo e, no final das contas, ele vai desinstalar. Então, a gamificação ela vai servir como uma ajuda nessa jornada toda, tanto da jornada de compra como a jornada de experiência do consumidor com a aplicação. E até mesmo, estamos falando aqui de aplicativo, mas a gente pode trazer esse mesmo elemento para o próprio e-commerce. As pessoas querem cada vez menos fricção, elas querem cada vez menos etapas durante o processo de compra. A gente fala em gamificação e remete lá, eu lembro da minha época de PlayStation, inclusive, remete à época, né, você jogar um jogo, se divertir. Não é bem isso. Na verdade, gamificação é nada mais do que você criar steps que sejam interessantes para o consumidor, de modo com que ele permaneça engajado naquela sua aplicação. E muitas vezes a redução da fricção faz com que ele volte, porque é lá naquele ambiente que ele se sente mais tranquilo e mais engajado para comprar. E ela vai fazer com que, sem dúvida, você tenha uma relação muito maior. Hoje a gente tem desde criação de conteúdo aplicado ao e-commerce. Na minha época, quando a gente começou a história
do e-commerce, né, o advento do e-commerce como sendo o canal de maior venda, isso há 15 anos atrás, tinham os blogs, né? Então eu lembro que na época que eu trabalhei na Fast Shop, a gente criou um blog da casa, onde a gente trazia conteúdo sobre a casa o tempo todo. Só que isso avança de uma forma tão rápida, o consumidor não quer nem saber de ler mais que um parágrafo. Você sabe bem, por ser jornalista, o quanto que as pílulas, né, de informação têm que ser cada vez mais ágeis. Então, hoje, o conteúdo, muitas vezes ele versa entre vídeo, foto e até texto, mas ele tem que ser um conteúdo que agrega para o consumidor, mas um conteúdo rápido que passa a informação com facilidade. Então, esse processo de gamificação ele é mais amplo, é uma árvore gigantesca que você pendura uma série de atuações, de atividades para que você faça com que o consumidor esteja cada vez mais engajado. E Ana, agora falando um pouco de como a gente pode reter esses clientes, quais são os maiores desafios, né? Falando nos dias de hoje, pegando um pouco o gancho do Pascoal também, que a gente tem hoje em dia muita oferta, né? Assim, de tela, de comunicação. Quais são os maiores desafios para reter esses clientes no mercado tão competitivo? A natureza tem uma questão dentro da disciplina, né, de retenção de clientes, que é a briga, entre muitas aspas, né, com a aquisição. Então, são duas disciplinas diferentes, complementares, mas que comumente brigam pela atenção dos negócios. Então, assim, para mim, um dos primeiros desafios é você conseguir caminhar com as duas agendas de forma que uma não prejudique a outra. E de forma que os seus esforços não fiquem muito pautados, por exemplo, somente na aquisição. Que às vezes é uma coisa que acontece dentro das empresas, né? E aí eu tô num ambiente de aquisição, num dia a dia de mídia, e eu preciso otimizar aquilo ali, é onde está o meu investimento. E aí eu tenho uma agenda de CRM que às vezes fica em segundo plano. Isso não pode acontecer. Por quê? CRM é um cliente, o CRM, né, consegue alimentar um cliente que já está com você, que você não precisa pagá-lo, você não tem um novo custo de aquisição para aquele cliente, que tende a gastar um pouco mais com você. Então, assim, acho que a agenda de retenção, ela precisa ter uma força, uma presença importante dentro do negócio. E aí, é um desafio, em alguns momentos, também porque o varejo é muito curto prazo. E o varejo olha muito para a venda de amanhã, como vai ser o fechamento da semana. Então, às vezes, você implementar uma grande estratégia de retenção, um grande programa de fidelidade, coisa que leva tempo. É um projeto um pouco mais robusto. E que, em alguns momentos, assim, não é que eu vou implementar o programa no dia 1 e no dia 2 eu vou ter um super benefício. Mas não, mas no médio prazo, eu vou conseguir aumentar o LTV daquele cliente através do programa, eu vou conseguir manter uma conversa muito constante com ele. Então, assim, acho que o desafio é você conseguir colocar isso dentro da sua pauta e sabendo para quais KPIs que você vai olhar, né? Porque é o momento ali de você entender assim, poxa, é um investimento que eu vou estar fazendo nesse período, só que ele vai continuar tendo um retorno positivo ao longo de muitos outros anos, né? Então, acho que esse é um desafio. E acho que complementar a isso, né, você sempre se manter relevante dentro da conversa. É muito fácil, falando de programa de fidelidade mesmo, né, às vezes é até fácil implementar. Só que não é só implementar e deixar o negócio rodando, né? Você continuar otimizando, continuar entendendo o que o seu cliente está buscando, entender também qual é o momento de você eventualmente fazer alterações dentro do seu programa, porque aquilo que você está ofertando para o cliente como benefício já não é tão interessante para ele, então você tem que melhorar ali, ou porque você está vendo que um concorrente está conseguindo ofertar muito mais benefícios. Então, acho que é um desafio de otimização constante e desse olhar muito diário para o resultado e para o objetivo que você está pensando em perseguir. Thiago, e para quem está começando a implementar esses programas de fidelidade, qual que você considera assim, o maior erro? Aquele erro que você fala, meu Deus, vamos tentar ajudar o pessoal que está em casa. Lá no CRM Bônus, a gente basicamente vê programas de fidelidade nascerem quase que diariamente, né? É muito comum que quando uma empresa, independente do porte, nos contrata, ela instantaneamente cria o seu programa de fidelidade. E
Eu diria que existem 2 grandes erros que fazem com que os programas naufraguem e o projeto não funcione muito bem. O maior deles, quase sempre, é a baixa execução, sobretudo em ponto de venda. E o varejo ele depende de muita execução. A gente atende operações on e off. Geralmente, a operação off é muito maior do que a operação on, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, então eu estou presente em 700 lojas e um e-commerce, somente uma marca. É muito comum isso acontecer. A Havaianas é um super exemplo aqui. São 600 lojas e um e-commerce, né? E se a gente não conseguir engajar o time de vendas que está lá na ponta, o caixa da Havaianas lá de Belém, eu posso, junto com o Pascoal aqui, criar a campanha de fidelidade mais inteligente do mundo, com as melhores regras, com as melhores variáveis, bem desenhada, bem comunicada. Se a Dona Maria ou o seu João, o caixa da Havaianas lá em Belém, não comprar essa ideia, não contar ela bem contada para o comprador, ferrou. A gente não vai conseguir performar. Então o varejo precisa executar bem. E o brasileiro é bom nisso. A gente é bom em execução. Mas a gente tem que contar isso bem contado para o trabalhador que está lá na ponta. Incentivá-lo corretamente, fazê-lo entender a importância de uma campanha. E o outro motivo pelo qual as campanhas naufragam, em alguns momentos, é o imediatismo, que a Ana até citou. A campanha de fidelidade ela vai sim melhorar uma série, quando bem implantada, tem capacidade para melhorar uma série de KPIs vitais para a operação. O principal deles, o Lifetime Value, né? O LTV da base compradora. E é muito louco, porque em alguns momentos que ocorre uma guerra de canal, ou uma guerra ali de estratégia, entre aumentar a fidelidade ou colocar mais força em aquisição, quando o varejo ele saca que quanto maior é o LTV da minha base compradora, mais agressivo eu posso ser na aquisição, porque eu posso desprender mais energia e mais verba em CAC, porque a minha base é uma base mais recorrente, as conversas se conectam de uma forma quase que mágica, assim. Mas Cada canal vai estar fazendo seu papel, né? Um vai estar fazendo o papel da aquisição. Exato. E um ajuda o outro, né? Exato. Porque se você trazer mais cliente para dentro, e eu como CRM, tocando a estratégia de fidelização, independente qual seja cashback ou não como gatilho, e eu consigo exponenciar a lifetime value, eu consigo aumentar a recorrência, consequentemente eu te dou mais apetite para aquisição, te dou mais força. E por isso que elas se conectam super. Mas em alguns momentos eu vejo decisões sendo tomadas de forma imediata. A gente não respeita processos e às vezes não respeita as etapas de maturação de uma campanha de fidelidade. Mas a maior dificuldade é a execução. Então a gente tem que executar, porque o varejo vive de execução. Isso aí. E uma pergunta agora para vocês três, pegando esse gancho de programa de fidelidade. Como que as empresas medem se um programa de fidelidade deu certo, se não deu, ou vamos renovar, não vamos renovar esse programa? As métricas principais, a gente pode falar em churn, podemos falar em aquisição, acho que tem várias métricas. Na prática, está muito conectado com aquilo que o Thiago e a Ana falaram aqui, que é a sua capacidade de geração de lifetime value. Ou seja, tirar do consumidor, primeiro, criar uma relação de longo prazo com ele e tirar dele o máximo que você puder em termos de consumo. De modo com que ele entenda o valor dessa relação e volte mais vezes para que você possa promover para ele uma boa experiência e, ao mesmo tempo, ele vai te pagar por essa experiência, né? Então, acho que pensando sob a ótica de como traduzir isso na prática, eu te diria que a principal métrica é o quanto que esse consumidor produz de ganho para a companhia nos seus próximos 10 anos. E poucos olham para isso, é muito interessante, né? Você está falando de um programa de fidelidade, a maioria das vezes a pessoa entra na sala e você acabou de implementar lá o programa de fidelidade, a primeira pergunta é: quantos clientes a gente já tem na base, né? É sempre assim. Mas quantos clientes já se cadastraram no programa? Quantos clientes a gente já tem na base? A aquisição ela é importante, mas não adianta também você ter 1 milhão de clientes e 1.000 só estão comprando com frequência. É melhor você ter 10 mil, sendo que 5 mil compram com frequência, do que 1 milhão. Assim, sob a ótica de frequência, engajamento, etc., isso é muito mais importante e muitas vezes até menos custoso, só que dá mais trabalho. Reter um consumidor dá trabalho, calcular o NPS, entender por que você está perdendo ele, trabalhar todos os processos na companhia de modo com que todo mundo esteja engajado em manter aquele consumidor dentro de casa.
Eu falo bastante isso pro meu time, porque é muito fácil a gente virar e falar assim, Pascoal, a venda não tá acontecendo. Pô, chefe, Me vamos dá mais liberar, verba. vamos liberar mais uma verbinha aí pra gente trazer mais consumidor para dentro da base. É a coisa mais fácil que tem, Claro. né? Aí Você coloca pega no lá suas Google, melhores na práticas Meta de e mídia e coloca mais senta o dinheiro e pau. acabou. Isso é fácil, mas isso não gera valor. Porque esse consumidor que veio não necessariamente vai voltar. Então você teve um gasto de um custo de aquisição E para muitas vezes trazer uma essa venda. venda nem se pagou, né? É, Porque muitas você vezes teve até nem se pagou, o CAC, e ela isso vai se aí. pagar somente na segunda, na terceira, e vem daí a Exato, importância exato. de recorrência, né? Então, é o que o Thiago falou, assim, as empresas que estão ganhando o jogo hoje são aquelas que conseguem reter mais o consumidor dentro da sua base e tirar dessa relação, desse lifetime value, o melhor resultado possível. Você falou muito bem, assim, a partir do momento em que você tem uma base, que você consegue trabalhar melhor a retenção, e o cliente está voltando sempre na sua marca, são mais informações que você tem sobre ele, né? E aí, uma coisa vai alimentando a outra. Então, se você vem, você comprou já 3 vezes aqui na minha loja. Eu já sei o que você busca, eu já sei o tamanho que você gosta, eu já sei, de repente, as cores, ou o tipo de produto que você está gostando. Então, fica até mais fácil de eu conseguir te recomendar depois uma coisa, seja via canais digitais, seja no próprio ponto de venda físico, porque também o vendedor consegue ter acesso às suas preferências, ele consegue te indicar um produto mais aderente. E aí uma coisa vai alimentando a outra, porque a partir do momento em que, puxa, eu sou um cliente, estou comprando sempre naquela marca, eles sabem o que eu gosto, eu vou na loja, eles me identificam, eles sabem trazer o que eu quero, lógico que eu vou querer ir lá. Não vou querer tanto mais ir no concorrente, a não ser que tenha uma questão muito específica. Então, assim, acho que a questão da mensuração e depois, o que você vai fazer com aquelas estratégias, né? Acho que é o que vai conseguir condensar. E só um adendo em questão da mensuração, porque eu acho que assim, é o LTV, no final das contas, é o que a gente precisa olhar. E eu gosto muito de olhar as visões comparativas. Então, assim, o programa de fidelidade. Qual que é o LTV da pessoa que está no programa de fidelidade, qual que é o LTV da pessoa que não está? Como é que está a frequência de compra? O que eu consigo alimentar em uma base ou não? Dentro das pessoas que estão no meu programa de fidelidade, será que eu tenho alguma camada ali que não está tão aderente que eu consigo fazer um upgrade daquele segmento, né? Para fazer mais uma compra, para ter uma fidelidade maior? Então, acho que esse olhar para os dados, esse olhar para otimização contínua é essencial também para você conseguir traduzir o negócio de uma forma positiva. Genial. De novo, sobra pouco para mim. Nessas perguntas que os três respondem, eu queria responder primeiro. Na próxima, a gente faz a... Tô brincando. Mas é isso. O LTV, com certeza, é a estrela norte. É o número que tem que ser perseguido na Big Picture, ele que traduz o sucesso ou não de uma campanha de fidelidade que tem como base o aumento da recorrência. Só que a gente mede mais uma série de outras coisas lá no CRM Bônus que são bem legais, assim. A primeira delas é o engajamento, e passa muito pelo que eu disse aqui sobre a capacidade de executar no ponto de venda, né? O brasileiro, de uma forma geral, ele ama comprar, ele mais ou menos gosta de pagar, e se cadastrar tende a ser um inferno, né? A gente não tem a cultura de cadastro no Brasil. Nossa, E a cadastro. campanha de fidelidade quase sempre é um grande gatilho para o aumento de cadastro. E lembrando que a gente não consegue trabalhar CRM se eu não tiver cadastro. Então, poucas ações são mais poderosas do que me dá o seu telefone, me dá o seu e-mail, me dá o seu CPF, deixa eu te cadastrar aqui, porque você vai fazer parte do meu programa de fidelidade e passará a ter uma série de vantagens. Então isso é muito poderoso, a gente chama isso de engajamento. Uma primeira métrica super importante, e eu provoco os varejistas que nos ouvem aqui sobre qual que é o número de clientes que vocês identificam no PDV de vocês. É um bom número para metrificar. Depois retorno, né? Dos clientes que engajam, que concedem nome, telefone, CPF, se cadastram, quantos deles retornam e usufruem do benefício que eles ganharam por fazer parte da campanha de loyalty, ou por ter ganhado ponto, ou por ter ganhado cashback, como o CRM Bônus prefere disseminar. Dos que voltam, quantos eles gastam a mais quando eles retornam? É o que a gente chama ali de ROI no segundo uso, né? Então, se eu entrego para você R$15 de cashback, quanto que você gasta quando volta? É um KPI de retorno. Tem um dado que ele é muito legal, ele tende a ser chave, dos clientes que fazem parte do programa de fidelidade e engajam, quantos deles consomem em mais de um canal?
É o desafio de todos nós aqui, levar o comprador do on para o off, do off para o on, e preferencialmente que ele tenha o meu aplicativo instalado no seu smartphone. E quase sempre a gente percebe que os compradores mais engajados com a marca, que fazem parte dos programas, que são os lovers, eles consomem em vários canais, e não só na loja física ou não só no e-commerce. Então são métricas que a gente mede com frequência, obviamente tendo o LTV como North Star, entendendo qual é o impacto de desconto que a campanha de fidelidade pode gerar no business. Aí eu olho para o bottom line junto com o CFO e estratifico isso numa DRE. Tem muito KPI, assim, eu acho que isso é bom, porque uma campanha de loyalty bem construída, ela dá trabalho, como o Pascoal comentou, mas ela provoca várias camadas da operação de uma empresa, tecnologia, financeiro, CRM, marketing, vendas, e as provoca a ser melhor, a ter um guideline ali muito maior para dados, o que é ótimo para o varejo brasileiro. Ó, então, para encerrar, vou começar com você, tá? A Tá última bom. pergunta. Isso aí. Pronto. Para a gente encerrar o painel, Thiago, qual que é o impacto, então, das mídias sociais na construção dessa lealdade com o cliente? Legal. Ele é total. Ele passa, de novo, pela nossa capacidade de contar boas histórias, né? E sempre que o comprador ele é avisado, premiado, ele tem a chance de engajar com a marca, tem muito a ver com gamificação, né? O Pascoal falou sobre gamificação e gamificação e loyalty são estratégias que andam juntas, inclusive o nosso roadmap de produtos, ele tem muito sobre gamificação, porque gamificar também passa por customizar e oferecer experiências personalizadas por clusters, e tudo isso acontece de verdade na rede social, né? Então a gente vê marcas que estão se destacando no digital, são as marcas que conseguem criar ali efeitos virais sobre mecânicas que elas criam. O Gustavo, que falou aqui, ele tem várias teses sobre isso, e a gente acredita que as campanhas bem construídas e que provoquem um comprador no bom sentido a compartilhá-las no digital são as campanhas de loyalty, ou são estratégias de loyalty que melhor performam, e na prática eu estou falando de provocar o comprador a usar o órgão do corpo humano, que é o telefone celular, num contexto que tem a ver com um shopper e evidenciando uma marca, evidenciando uma experiência que ele teve. É tudo que qualquer pessoa que trabalha com brand e com marketing quer para sua própria marca. A questão do social, para mim, é assim, um conteúdo relevante, de verdade, ajuda na criação de uma comunidade em torno da sua marca, que ajuda na criação de fidelidade. Então, assim, acho que é um sequenciamento que faz sentido, e a partir do momento em que você tem uma estratégia de social que seja muito aderente, assim, ao que o público busca e com conteúdo muito relevante, você começa a criar essa comunidade, e aí até o Thiago comentou, né, poxa, as próprias pessoas que estão ali, elas começam a virar advogados da sua marca porque elas promovem até de forma gratuita, orgânica a sua marca, né? Porque ela gosta tanto daquilo, o conteúdo para ela é tão relevante, a marca para ela faz tanto sentido que ela mesma quer se divulgar utilizando a marca. Isso é um sonho, mostrando né? como usa. Então, esse é O clique na internet nunca esteve tão caro, então Exato, quando eu sou então promovido imagina. gratuitamente pela minha base compradora, é o É sonho, né? o suprassumo, né? E aí acho que é muito importante também, dentro do social, a questão de você ouvir o seu cliente, né? Porque também a forma é um dos jeitos mais fáceis também, com social listening, de você conseguir identificar, às vezes, o que o seu cliente quer, ou que ele até quer melhorar no programa, ou ele, sei lá, puxa, tem muitos pontos para conseguir trocar por alguma coisa, não estou conseguindo. Às vezes você consegue ter insights a partir dessa escuta ativa em cima do que o cliente está expondo ali nas redes sociais, que pode gerar insights para você conseguir modificar o seu programa, para você conseguir trazer uma oferta mais aderente para o cliente. Então, assim, acho que você se colocar nesse papel, né, de ouvinte é muito importante para conseguir construir essa estratégia. Eu queria aproveitar e contribuir com um outro lado também dessa contribuição da mídia social para o negócio, que é o lado da detração, né, das marcas. Com certeza eu sou o mais velho nessa mesa aqui. Quando eu comecei no marketing,
a gente costumava dizer que um consumidor que é bem atendido, ele conversa com mais outra pessoa sobre a experiência que ele teve. Um consumidor que era mal atendido, ele falava com 10 pessoas. Hoje, isso pode chegar a milhões, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a rede social, a forma com que a gente conduz a atuação junto do consumidor pode também nos levar a depreciar uma marca se você não tiver um cuidado dentro daquilo que ele tem como expectativa. Hoje é muito fácil uma marca ser exposta e ser cancelada, né, como a gente fala, por conta de uma experiência ruim que o consumidor teve. E são coisas que muitas vezes, sob a ótica da gestão, parecem simples, mas não são. E principalmente num ambiente que a gente está valorizando sustentabilidade, valorizando o respeito aos animais, uma série de coisas. Outro dia eu vi uma marca sendo cancelada porque um franqueado colocou... olha, para vocês terem uma ideia, os varejistas aqui ficarem bastante atentos com relação a essas coisas. Um franqueado colocou um cachorrinho que estava em frente à loja dele, dentro de um saco, porque ele não saía de frente da loja e ele foi levar esse cachorrinho dentro do saco, acabou. Assim, ele teve que fechar a loja. De tão cancelado que ele foi, ninguém comprava mais na loja dele, porque filmaram exatamente o momento que ele colocava o cachorro dentro de um saco fechado e tal. Que é um negócio grave, né? Sem dúvida é extremamente grave, mas em outros momentos talvez nem teria repercutido como agora, que foi um vídeo que acabou viralizando aí, fez com que ele tivesse que, inclusive, sofrer alguns danos aí por parte da franqueadora. E isso acontece com bastante frequência, do meu lado, inclusive. Eu tenho uma responsabilidade, a gente fala assim, poxa, negócio de franquias é um negócio mais fácil de lidar, né? Porque você licencia a sua marca lá como franqueadora e coloca operadores para gerenciar. Pelo contrário, a partir do momento que você descentraliza a sua marca, você corre ainda mais riscos de que o operador que está cuidando da sua marca lá, né? E no caso da Havaianas, eu sou um felizardo, porque os meus franqueados, aliás, tchau, mandar um oizinho para os meus franqueados aqui da Havaianas. Eu sou um felizardo porque realmente a gente tem franqueados excepcionais na Havaianas, mas é muito comum nesse meio você ter uma marca cancelada por conta de uma má atuação de uma ou outra loja. Então, rede social é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado e a resposta para o consumidor tem que ser uma resposta muito rápida, principalmente quando diz respeito a coisas que afetam os valores da comunidade. Gente, foi muito boa a nossa conversa. Nosso painel fica por aqui. Já. Deu tempo até de mandar um abraço. Deu tempo até de mandar um oi para os franqueados. Não, foi Foi ótimo. muito rápido. Muito rápido, não, mas foi muito bom. Aliás, quem assistiu a gente, deixa aqui no comentário do chat o que você achou do painel. Pode se conectar com os nossos palestrantes também. A gente vai deixar aqui o link do LinkedIn de cada um. E até o próximo conteúdo. Obrigado.